Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E hoje nós vamos comentar um tema que você escolheu na enquete. Esse tema é de fundamental importância, não só para a classe de corretor de imóveis, mas para todo cidadão, toda cidadã brasileiro, principalmente as famílias. O tema de hoje é planejamento financeiro. Alcance uma vida financeira saudável. Será que é possível isso? Para nos dar a dica sobre este assunto, nós estamos com um convidado especial, amigo da casa, o jornalista, economista com MBA em Finanças, atualmente é editor de finanças da revista Isto É Dinheiro. É autor do livro Investindo Sem Susto, pela editora Elsevier, e do livro Aprenda a Investir, pela editora Abril. Estamos aqui com Cláudio Gradiloni, um jovem de 47 anos com toda essa experiência que vai colaborar com todos nós e com você que nos acompanha nesta manhã de sexta-feira. Cláudio, muito bom dia, obrigado por sua participação, em nome do Viana, da diretoria do CRES, por estar aqui esclarecendo a todos os corretores brasileiros e aquela pessoal da sociedade que nos acompanha nessa manhã de sexta-feira, para falar sobre essa questão de dinheiro. Isso é importante. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo jovem, viu? Esse foi um elogio. Ganhei a sexta-feira agora, Gilberto. Bom, o planejamento financeiro é uma arte, uma ciência que, infelizmente, não é tão praticada quanto deveria pelo brasileiro médio. Eu costumo dizer que dinheiro é aquele assunto que não é muito comentado em casa. As pessoas não conversam sobre dinheiro em casa até a hora em que o dinheiro acaba, até a hora que o dinheiro falta. Aí o povo continua não conversando, todo mundo começa a gritar, a brigar, mas continua não conversando sobre dinheiro. E falar sobre dinheiro, discutir as questões financeiras da casa, da família, é alguma coisa essencial para que haja um sucesso na vida financeira, para que o dinheiro não seja uma fonte de preocupação. Inclusive, Cláudio, na minha opinião, essa questão, por exemplo, quando se fala em dinheiro, em finanças, no Brasil deveria ter, não é? Na grade do ensino fundamental, essa questão da educação financeira. Qual é a sua opinião sobre isso? Não seria importante já colocar isso desde o início? Eu acho isso muito importante. Você tem que ensinar as crianças desde cedo como lidar com as finanças. A gente vê em alguns outros países, e não são nem ser países desenvolvidos, são países aqui da América Latina mesmo. Você tem algumas iniciativas que são muito interessantes. Por exemplo, os problemas de matemática, aquela coisa básica que todos nós resolvemos em algum momento na escola, são problemas que envolvem situações financeiras, a prestação da casa, o gasto na feira, esse tipo de gasto do dia a dia, para já deixar a criança mais ou menos familiarizada com essa questão de administrar as finanças. Mesmo que a gente pense, não, criança não tem que mexer com dinheiro, ela tem que aprender a mexer com dinheiro desde cedo, ela tem que saber desde logo, né, que o dinheiro não é aquela coisa mágica que o papai coloca um cartão numa máquina e a máquina produz dinheiro para o papai à vontade. Isso, a criança tem que entender qual é a relação por trás desse saque de dinheiro na máquina. E isso é uma coisa que deveria ser mais enfocada na educação. Temos algumas boas iniciativas, não são tantas quanto a gente serão necessárias, mas sempre é um começo, né, Gilberto? Sim, eu acredito que seja de suma importância. E já que nós estamos falando isso, porque há pessoas que eles gastam por impulso. Aí vem lá o tal do cartão de crédito. Então aí essa pessoa acaba entrando numa situação às vezes delicada, né? Então o cartão de crédito também é um facilitador para o endividamento? Eu costumo brincar que o cartão de crédito é aquele escorpião no bolso, porque você nunca sabe quando ele pode te atacar. Na verdade, não adianta a gente ter medo do cartão de crédito. Quando bem utilizado, o cartão de crédito é um excelente instrumento até de gestão financeira. Você consegue, por exemplo, programar os seus gastos para que eles sejam debitados da sua conta, por exemplo, só quando cair o salário. Isso para profissionais assalariados. O grande problema do cartão de crédito é que ele é muito fácil de usar. Você puxa o cartão, passa na máquina, digita a sua senha e está tudo resolvido, não sai o dinheiro do seu bolso e você sai feliz da vida. A gente só não pode esquecer, Gilberto, de uma coisa muito interessante.
sabe, motorista de ônibus faz greve, caminhoneiro faz greve, professor faz greve, médico faz greve, mas cobrador nunca faz greve. A conta sempre chega. E chega no dia e normalmente está no débito automático e é debitado na sua conta e não tem perdão. E exatamente por ser muito fácil, o cartão também ele cobra por essa facilidade. O financiamento no cartão de crédito é um dos mais caros que tem no sistema bancário. As taxas de juros chegam a 10% ao mês, o que se você fizer um juro composto, isso chega a 700%, 800% ao ano. Eu até achei um extrato uma vez no banco onde eu sou cliente, um extrato de uma outra pessoa que sacou R$20 do cartão de crédito e pagou R$7 em tarifa. Ou seja, ela pagou quase mais do que um terço, né, do valor que ela sacou, ela pagou em tarifa. E pagando um juro, estava lá impresso. O juro acumulado, composto, era uma coisa que eu guardei, porque eu falei, isso aqui é inacreditável, mas eu guardei, é de 141.000% ao ano. Parece inacreditável, mas é 141.000% ao ano, porque foi uma transação de R$20 no cartão de crédito. Então, o cartão ele é muito fácil, ele é muito prático, mas ele tem que ser usado com muito critério e muito cuidado. Eu estava vendo na internet, inclusive, Cláudio, que mais de 45% da população brasileira, eles estão aí endividados. Isso aí seria falta de planejamento ou é muita oferta de crédito? Os dois, Gilberto, os dois. Porque você tem um apelo muito grande ao consumo. E não vamos nos esquecer, vamos lembrar um pouco, nós que somos jovens, vamos lembrar um pouco da história. Até alguns anos atrás, o mercado de consumo, os bens de consumo, eles eram inacessíveis a uma grande parte da população. Veja quanta gente não tinha casa própria e quanta gente hoje tem casa própria. Então, ainda tem bastante demanda por imóveis, mas a quantidade de proprietários de imóveis no Brasil aumentou bastante. Você teve um grande afluxo de gente. Então você tinha essa demanda reprimida em várias coisas, por carro, por consumo, por imóvel, por viagem, por tratamento de estética, por educação, por tratamento de saúde, você tinha uma demanda reprimida por muita coisa. Com a facilitação do crédito, essa demanda tentou ser satisfeita, as pessoas saíram comprando muitas vezes sem critério mesmo. Então isso bateu no endividamento mesmo, especialmente agora que o juro deu uma subidinha no mercado. Porque às vezes, quando acontece a oferta de crédito, o supérfluo sai na frente. Nesse ponto, nessas horas que a gente vê que falta um pouco de planejamento. As pessoas muitas vezes fazem o seguinte, mas a prestação aí cabe no meu bolso, então vamos fazer em 48 prestações. E o consumidor, ele não tem ideia que fazendo isso, ele está pagando 1,5, 2, 3 vezes o valor total do bem. No caso de financiamento automotivo, isso é muito claro. Eu fiz uma conta há algum tempo atrás, no tempo de 2008, 2009, quando havia bastante oferta de financiamento automotivo, agora os bancos estão mais cautelosos. Quem comprasse um carro financiado em 72 meses sem entrada, pagava em média 2,5 carros. Então você pagava 1,5 carro de juros. Isso é um juro muito alto. E olha que mesmo o juro do empréstimo automotivo ser um dos mais baixos do mercado. Cartão de crédito, cheque especial, então isso é muito mais grave, muito mais sério. Não tem que usar? Tem. Tem que usar para uma emergência, para necessidades muito pontuais, com extremo critério e sair dele o quanto antes. Cabe no meu bolso, precisamos parar para pensar, né? Cabe no meu bolso, mas qual é o resultado desse cabe no meu bolso? É isso que nós vamos, inclusive, comentar também um pouco mais para frente. Vamos falar aqui sobre a nossa atividade profissional. O corretor de imóveis, ele é um profissional liberal. Assim sendo, ele não tem salário, né? Ele ganha conforme produção. Vendeu, alugou, administrou, então ele vai receber. Tem como ele planejar esse ganho, independente que ele não ganha, não sabe se vai ganhar ou não, ok? Mas se ele vender, ele sabe que ele ganha. Às vezes ele ganha razoavelmente bem, dá para cobrir até os atrasados. Qual é a dica que você daria para ele planejar esse seu ganho? O ganho não dá para planejar, infelizmente, exatamente porque, como você bem definiu, o corretor ele é remunerado quando ele consegue fechar um negócio, quando ele consegue garantir a intermediação do negócio. O que o corretor tem que fazer no caso? E corretor, e aqui isso vale para qualquer profissional liberal, qualquer pequeno empresário, qualquer pessoa que não tem um salário fixo.
Você não consegue controlar o quanto você ganha, porque isso depende de condições de mercado, de circunstâncias. Mas você consegue saber e controlar o quanto você gasta. Eu brinco que tem uma coisa que é fantástica, uma coisa mágica, chamada lápis e papel. Não precisa ter grande sofisticação. Um caderninho, um lápis bem apontado e todos os dias você anota tudo aquilo que você gastou, mas rigorosamente. Paguei 50 centavos por uma bala, anote. E ao final de 3 meses, o que eu sempre digo, pega aí um domingo, sabe? Abre uma garrafinha de vinho, sente-se à mesa da cozinha, arme-se de coragem e faça as contas daquilo que você está gastando. Você vai ver que você tem gastos que você nem imagina e que o dinheiro some muito facilmente do seu bolso. De posse dessas informações, você pode dizer o seguinte: o meu custo mensal é X. É 1.000, é 5.000, é 10.000, é 7.000, é 4.000, são X reais por mês. Esse é meu custo mensal, que inclui alimentação, que inclui moradia, que inclui transporte, que inclui lazer e diversão, porque ninguém é de ferro, né? Que inclui educação dos filhos, que inclui todas aquelas necessidades. Sabendo disso, vamos supor, o meu gasto é 5.000 reais por mês. Então, eu tenho que tirar 60.000 reais para ganhar o ano. Então, aí você vai se planejando. Você sabe que os primeiros 60.000 reais que você ganhou é o seu dinheiro de custo. A partir daí, você pode pensar em trocar de carro, em fazer uma dívida, em comprar alguma coisa, mas o profissional que não tem um salário fixo deveria evitar financiamento, deveria procurar poupar dinheiro e comprar à vista. Agora vamos ver uma pessoa que ela tem dívida que não está conseguindo pagar e ela contrai outro crédito para poder pagar aquele. Isso ele está num buraco como fosse uma areia movediça. Normalmente sim, tem como corrigir. Agora, por exemplo, a coisa chata de você lidar com dinheiro é que a maioria das perguntas a resposta começa assim: depende. Você me diz, quem está endividado vai ter problemas se fizer outra dívida para cobrir aquela dívida anterior? Depende. Na grande maioria dos casos, sim, vai ter problema. Mas, por exemplo, quem está rodando, R$2.000, R$3.000 reais no cheque especial no cartão de crédito, se conseguir um financiamento com uma taxa mais barata em, sei lá, 7, 8, 10 prestações, e conseguir limitar aquele percentual de juros que está pagando todo mês, nesse caso, sim, vale a pena. Mas o ideal é que quem tiver com finanças descontroladas faça rigorosamente como que é aquela pessoa que está com o peso descontrolado. Quem está assim, mais acima do peso, fecha a boca. Fecha a boca e faz exercício. Então, o que tem que fazer? Vamos gastar menos, o que nós podemos cortar de custos e que nós podemos aumentar de faturamento, que é bem mais difícil. Cortar custo é muito mais fácil que aumentar seu faturamento, porque você normalmente não tem muita liberdade para aumentar aquilo que você ganha. E você tem que ser o seguinte: bom, além dos meus gastos mensais, do condomínio, da escola das crianças e do seguro, então eu também tenho que pagar isso aqui para o banco. E todos os meses vai abatendo essa dívida. Caso contrário, não há como sair. Não tem milagre nesse aspecto. É a questão da pessoa estar se conscientizando de que realmente ela está dando um passo maior que a perna. Exatamente, porque isso daí é frequentemente no caso do financiamento, porque o sujeito pensa, bom, mas eu ganho, sei lá, 2, 3 mil reais por mês, essa prestação é de 300 reais, dá para resolver isso, Só que ele esquece que se daqui a 3 ou 4 meses quebrar um cano na casa, o carro der algum problema, tiver que fazer um tratamento médico de urgência, tiver que comprar um remédio um pouco mais caro, toda aquela estrutura financeira desaba. Nós temos que contar sempre com um imponderável. Então, por isso que fazer dívida é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado. É sempre o melhor negócio você juntar o dinheiro e comprar à vista. Porque, primeiro, você evita esse risco de sofrer um imprevisto aí no meio do caminho e também quem paga à vista sempre obtém um desconto. Vamos ver agora um caso que está falando a questão de acaba o dinheiro, a coisa complica mesmo, gente. Porque existem casos de dissoluções de casamento por falta de dinheiro. Começa aquela briga. Nesses casos, Cláudio,
se aquele casal, aquela família tivesse um planejamento financeiro, será que não minimizaria essas situações aí de solução de casamento? Você concorda com isso? Eu concordo, sim. Eu costumo dizer que a existência de dinheiro, ou melhor dizendo, a inexistência de problemas financeiros não é a garantia de sucesso para um casamento, para um relacionamento. Mas, com certeza, a falta de dinheiro é uma coisa que amplifica e torna muito mais frequentes os problemas. Porque relacionamento é uma coisa difícil, relacionamento, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua ideia. Relacionamentos são coisas que oscilam, ainda mais agora, em que marido e mulher trabalham, em que a vida é bastante estressante, em que as demandas são intensas. Agora, essa tensão, normalmente, essas necessidades normais, habituais, que fazem parte da vida, acrescidas de problema financeiro, isso aí é receita para o desastre, né? Por isso que, aí que está o negócio. Quando você decide continuar sua vida com uma outra pessoa, se é casamento, se é namoro, você coloca o rótulo que você quiser, é essencial que os dois, num dia sossegado, longe de papai e mamãe, longe de filho, longe de parente, longe de comadre, sentem e falam, bom, qual é a tua visão em relação ao dinheiro? Eu não gosto de dever, você gosta? Eu estico o financiamento, você paga à vista. Eu saio gastando, você é muito econômica ou econômico. Tudo isso tem que ser conversado e tem-se que encontrar um meio termo. Um outro erro bastante comum que alguns casais cometem é o de que um dos membros do casal fala, resolve aí, não quero saber o que está acontecendo. E isso é receita para o desastre, né? Infelizmente é assim. E a gente se fala, se puder, compra à vista. Mas no nosso mercado imobiliário, minha gente, se não tivesse crédito imobiliário, né, o financiamento imobiliário, o sistema financeiro da habitação, acredito que 90% da população brasileira não teria conquistado a sua moradia própria, ok? Mas eu costumo dizer que quem compra um imóvel e faz um financiamento, ele está se endividando? Não, ele está investindo, porque a cada prestação que ele está pagando juros, a cada prestação que ele paga, aquele imóvel vai sendo mais dele, até o final daquele contrato. Então, vamos dizer, é um tipo de uma dívida, né? Que você tem a obrigação, porque se você não pagar o financiamento, você vai ter que pagar aluguel para alguém. Então, eu chamo como um investimento. Estou correto? Está correto, sim. A dívida imobiliária é a melhor dívida que a pessoa pode fazer, porque é uma dívida que vai garantir um patrimônio, né? Mas, como qualquer dívida, ela tem que ser tomada com cuidado, né? Então, você adorou aquela casa que custa uma quantidade muito maior de dinheiro do que você tem. Não, procure evitar fazer financiamentos muito longos, fazer financiamentos de mais de 20 anos, porque isso é bastante tempo. Mesmo assim, um cálculo simples é você pegar, alguns bancos fornecem uma listagem com o valor das prestações até o final do contrato. Se você fizer a conta, você vai ver que você vai estar comprando quase duas casas, né? O financiamento imobiliário, apesar de a taxa ser baixa, apesar de ser um financiamento garantido pelo imóvel, portanto, menos arriscado para o banco e, portanto, mais barato, ele é uma dívida como qualquer outra. Então, tem que ser tomado com cuidado, com critério. É uma dívida boa, é uma dívida útil, mas tem que ser tomada com bastante critério. E, claro, se você puder também reduzir o valor do financiamento, se você puder eventualmente pagar parte desse imóvel à vista ou com outro imóvel ou com alguma outra coisa, você vai sempre reduzir o valor do juro a pagar. Banco é implacável em cobrar juro. Então, quanto menos você dever, menos juro você vai pagar para o banco. O banco vive disso, né? Empresta porque ele precisa viver. E os lucros deles têm sido muito pouquinho. Nossa, a gente vê aí no jornal, né? Às vezes a gente até se assusta, né? Porque banco, na minha opinião, como dizia o meu pai, foi criado para o social, para ajudar a população, porque hoje é o que dá mais dinheiro, é ser banqueiro, minha gente. Vamos ver uma dica agora. Uma empresa imobiliária, seja ela de tamanho pequeno, médio ou grande, ela tem um momento certo para poder parar quando as coisas não vão bem? Qual a dica que você daria para esse empresário?
Bom, pensando em empresas de construção imobiliária, pensando nas famosas construtoras, né? Essas empresas elas têm um risco elevado que é inerente ao processo, que é estrutural. São empresas que trabalham muito alavancadas, elas trabalham com dinheiro dos outros, seja com dinheiro do banco, seja com dinheiro do cliente, a famosa venda do imóvel na planta, né? Quanto maior a alavancagem, maior o risco. Então, nós vimos que em 2007 e 2008, mais de uma dezena de construtoras captou alguma coisa como 80 bilhões de reais vendendo ações na Bolsa. Esse dinheiro deveria ter sido, quer dizer, esse dinheiro foi destinado ao mercado imobiliário, e só que teve uma crise no meio do caminho e muitas empresas tiveram grandes dificuldades, tiveram que ser trocar de controle, uma ou outra inclusive quebrou. Isso faz parte, risco faz parte do processo, né, no caso. Para a empresa imobiliária de construção civil, a gente tem que pensar o seguinte: agora, fevereiro de 2015, nós estamos com um juro alto e com uma economia fraca. A perspectiva média do mercado financeiro é que a economia, o PIB brasileiro, vai encolher 0,5%. PIB parece ser uma coisa meio abstrata, mas é fácil a gente explicar. Se o Brasil fosse uma única grande fábrica, o PIB é a produção daquele ano. Então, a produção do ano de 2015 deverá ser 0,5% inferior à produção de 2014, que também foi quase igual à produção de 2013. Então, nós estamos vendo uma economia com pouco crescimento. Se o crescimento está baixo, as empresas estão contratando menos, ou seja, o desemprego tende a aumentar. E como a inflação, como qualquer pessoa que vai ao supermercado pode perceber, a inflação está acelerando, então os juros também deverão continuar subindo. Esse é um cenário adverso. É um cenário em que todo mundo, empresas, consumidores, corretores, deveriam evitar alavancagem, deveriam tomar mais cuidado com a dívida. Ah, mas a construtora começou a erguer o prédio 1 ano e meio atrás e está lá a obra em processo. O que vai fazer? Parar? Não, não vai parar, mas tem que pensar o seguinte: vamos evitar recomeçar uma obra, então vamos mais devagar com o reinvestimento desse dinheiro. Preocupe-se em reduzir a dívida, em reduzir a alavancagem, reduzir o uso de dinheiro dos outros. Vamos comentar a respeito agora de despesas e gastos. São coisas distintas, não é isso? Onde é que a pessoa tem que economizar? Nos dois ou num? Qual que é o mais importante aí? Como é que funciona essa questão? Olha, essa é uma questão interessante porque o que é supérfluo para mim? O que é supérfluo para você? A grande vantagem é que as pessoas são muito diferentes. Então, para mim, é essencial ter acesso a, por exemplo, livro e um bom filme de vez em quando. Certas pessoas não vivem sem uma balada. E, enfim, mas isso daí não há nenhum problema, não há nenhum consumo em si ruim. O único consumo ruim é aquele consumo que não está previsto. É aquele consumo que é feito com dinheiro emprestado, aquele consumo que vai te custar juros no futuro. Não há nenhum problema em gastar dinheiro, em ter tanto gastos quanto despesas, desde que isso seja planejado e que isso não vá gerar custo e juro para você mais adiante. Vamos falar sobre aposentadoria. Compensa investir em fundo de previdência privada, Cláudio? Normalmente sim, mas é preciso tomar alguns cuidados. Esses fundos eles têm uma grande vantagem, que é que a gente chama de diferimento fiscal. Você paga menos imposto de renda. Quando você saca, você vai pagar, se você fizer uma aposentadoria pela tabela regressiva, você vai pagar 10% sobre o ganho, o que é a menor alíquota do mercado financeiro. Então, nesse ponto, é muito bom. E você se disciplinar, você se policiar para todo mês estar guardando um pouquinho, é a melhor coisa para as suas finanças. Qual que é o cuidado que o futuro aposentado tem que tomar? Esses fundos, eles não são um presente do banco para você, eles são um produto que o banco está vendendo para ganhar dinheiro. Então, o ganhar dinheiro, como é que funciona? O banco cobra duas taxas. Taxa de administração para gerir o dinheiro, que é sobre todo o capital investido, e uma taxa quando você investe, que é uma taxa de serviços, sobre uma parcela do que você está aplicando. Você coloca R$100, 2, 3, 4 reais pagam um pedágio para chegar no fundo. Você tem que fazer conta dessas taxas, porque se a taxa de administração for muito elevada e você tiver, por exemplo, 1 milhão poupado depois de, 20 anos,
você cobrar uma taxa, se o banco cobrar uma taxa de 3% ao ano, você vai estar todo ano entregando R$30 mil na mão do banqueiro. Então, esse é uma prestação alta, é um valor caro. Então, é por isso que é preciso tomar cuidado com essas taxas, a taxa de administração e essa taxa de entrada. Já estamos chegando praticamente quase ao final da nossa edição do Cresce Esclarece. Sexta-feira, hoje é 27 de fevereiro de 2015. Vou pedir para o Cláudio, se pode dar alguma dica, né? Alguma dica da questão de financeira para o pessoal da terceira idade, porque a gente passa aí nas fachadas dos bancos, com todo mundo convidando aí para dar uma bocanhada aí na aposentadoria do pessoal da terceira idade. Qual é a dica? Olha, o crédito consignado, que é esse empréstimo aí voltado para o aposentado e para o pensionista do INSS, ele tem uma vantagem, que ele é um crédito mais barato do que a média. Então, ele custa menos do que o cheque especial. Voltando para aquela pergunta anterior, estou endividado no cheque especial, isso está saindo do controle. Nesse caso, compensa eu fazer um empréstimo consignado, onde a taxa é menor, quitar essa dívida no cheque especial ou no cartão de crédito e pagar um juro menor. Mas, como qualquer endividamento, tem que ser feito com critério. E não se esqueça uma coisa, o banqueiro não é seu amigo. O banqueiro está ganhando dinheiro com o que ele vende para você, então você tem que tomar cuidado com o juro que você paga. Já de antemão, queria já agradecendo o pessoal que nos acompanha nessa também de sexta-feira, pessoal de Barueri, Campinas, Osasco, Rio Claro, Santo André, Santos, a minha cidade, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, São João da Boa Vista, Carapicuíba, Ribeirão Preto, Bragança Paulista, Araras, Mauá, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um forte abraço a todos os gaúchos, Birigui, a região lá de Araçatuba, São Vicente, Botucatu e o pessoal lá de Goiânia. O tema foi muito legal, viu, minha gente? Quem quiser mandar pergunta, pode mandar que a gente depois encaminha aqui para o Cláudio. Eu queria fazer uma última pergunta aqui para a gente poder fechar o nosso tema de hoje. Cláudio, se a pessoa se interessar por um dos seus livros, como é que ele consegue? Infelizmente, os livros estão esgotados. Olha, tá? Que beleza, hein? Mas as pessoas podem acessar meu blog. Eu sou editor da revista Isto é Dinheiro, editor de finanças, e eu tenho um blog chamado Dinheiro Sem Susto. Vai lá no portal da Dinheiro, www.istoedinheiro.com.br, e procura lá em blogs e colunas, você procura lá o blog Dinheiro Sem Susto. Qualquer dúvida, pode comentar, pode mandar e-mail que eu respondo com prazer. Tá vendo? Então, eu já queria agradecer aqui ao Cláudio pela participação nesta edição, em nome de toda a diretoria do Cresce, especial em nome do Viana. Cláudio, muito obrigado por sua participação nesta nossa edição que fecha o mês de fevereiro. Obrigado a você. A vocês que nos acompanham, então, quero agradecer, deixar um forte abraço, tenha uma boa sexta-feira. Você vai trabalhar no final de semana? Bons trabalhos, bons negócios, nós esperamos você na próxima sexta. Tchau, até lá.